Vou começar já fazendo a minha audiodescrição. Na foto eu sou mulher, morena. Na foto eu estou com cabelo castanho jogado para o lado e o meu batonzão tradicional vermelho com um fundo meio lilás. Legal, bom dia, gente. Deixa eu fazer rapidinho minha audiodescrição, porque o tema de hoje pede aquela concentração máxima para a gente aproveitar tudo que o Renato traz para a gente. Eu sou Márcia Prado, uma mulher branca, cis. Né? Na foto do Clubhouse eu apareço com os meus cabelos castanhos, bem escuros, pele branca e um sorriso bem contagiante, bem gostoso. Eu me lembro que essa foto foi num momento bem especial, então ela sempre me traz essa sensação gostosa de alegria, de estar junto. E vamos lá, agora vamos ouvir um pouquinho o Ucha na sua audiodescrição. Bom dia a todos, excelente quarta-feira, quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023, um novo ano que começa. Eu sou Renato Ucha, sou treinador de líderes, moreno, careca, sem barba, sem bigode. Na foto do Clubhouse, usando aqui uma camisa social branca, com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Vamos que o dia promete, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa do dia 4, iniciando aí o ano, mais uma semana maravilhosa. Seu encontro matinal diário, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas com agilidade. E hoje com o episódio 695. Então, Uxa, a gente já vai começar botando fogo no parquinho, jogo jogado. Deixa eu só dar mais um aviso. Quem quiser participar desse debate, do nosso encontro, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou mandar sua pergunta no chat. E nós gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias sociais também, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter e etc. Então, para a gente já dar início, né? Vamos começar falando um pouquinho do seu programa, do CPR, da Cosmovisão. E aquela pergunta, eu acho que fica na cabeça de todo mundo, né? Eu posso ser o líder? Qualquer pessoa pode ser um líder? Grande pergunta, Liana. Você pode ser um líder? Olha, quem está aqui na audiência, para Marília, para Joane, para o Fábio, Rafaela, Lala, Antonella, Tiago, Grazi, Marcelo, será que vocês podem ser um líder? Eu queria que vocês parassem e pensassem um pouco. Não sei se vocês têm filhos, enfim, mas se tiverem filhos, imaginem o seguinte: quando seu filho está doente, está precisando de um cuidado especial, quem que toma ação? Provavelmente você. Ah, sou casado, às vezes divido com meu marido, às vezes divido com minha esposa. Mas é você. É você que está impactando a vida dele. Você é um líder, você é uma líder, porque a liderança diz respeito a impactar pessoas e não diz respeito a um cargo que você tem. Você não tem um cargo de líder. Você pode ter um cargo de gerente, você pode ter um cargo de coordenador, de diretor, mas você ter um cargo não significa que você é líder, porque o líder, ele é feito pelas pessoas, são as pessoas que transformam uma pessoa em um líder, e não um cargo. Então todo mundo já é líder. Você pode ser líder dentro da sua casa, você pode ser líder dentro da sua família. Quantas pessoas, Liana, que no dia a dia, quando tem um problema na família, é essa pessoa que a família entra em contato, olha, estamos com um problema assim, 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 puxa vida, o que a gente pode fazer? Quantas pessoas vêm desabafar com você? Quando alguém vem desabafar com você, no mínimo, ela te enxerga como um líder. Ela acha que você consegue, de alguma maneira, impactar a vida dela. Então todos nós já somos líderes. Alguns ainda não exercem essa função no trabalho. Mas olha só quantas pessoas você pega um membro de um time, ele é mais líder e exerce mais liderança do que o chefe.
quando tem um problema, os colegas de trabalho não vão lá falar com o chefe, vão falar com esse colega que exerce liderança. Eu, por muito tempo, Liana, eu vim da área técnica, eu comecei minha carreira como desenvolvedor de sistemas. E lá atrás, remontando aí aos anos 2000, tinha muita gente que vinha na minha mesa me fazer pergunta. Olha, estou pensando em fazer assim, estou pensando em fazer assado, olha assim, você já teve um problema parecido, como que eu resolvo? Ali, eu estava exercendo a minha liderança, mesmo sem ter cargo nenhum. Então esse é o convite principal para a gente entender sobre liderança. Liderança é algo que a gente exerce impactando pessoas. É o número de pessoas impactadas, o número de pessoas que estão ao nosso redor, torcendo por nós, é que faz da gente um líder. Opa, vou tomar a fala aqui, hein? Sensacional isso aí. Ressoa muito, Chá, com aquilo que eu penso, sabe? E todos nós temos essa ação de liderança na nossa vida. O que nós não estamos é consciente. Só que a gente está muito ligado a esse conceito corporativo de que se você não tem o cargo, você não é. No Kanban, a gente chama que existe o líder e existe o alfa. O alfa é aquele que realmente influencia o time nas suas decisões, né? Então, é claro e nítido, então ressoa muito com essa questão que você traz, sabe? E eu queria também avisar a audiência que a gente vai iniciar no mês de janeiro uma série de conversas, né, para a gente meio que se provocar sobre várias coisas e construir aí algo para 2023 mais em ressonância com aquilo que a gente tem o desejo. E o Ucha vai fazer uma super colaboração com a gente para ir trazendo essas provocações do CPR. E aí a Liana fez uma pergunta, a gente quer saber. Embora você já tenha contado alguns detalhes no encontro passado, para quem não participou, só dá um briefing para a gente desse CPR. O que é CPR, essa sigla? Claro, Márcia, obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou treinador de líderes, como eu me apresentei, e eu tenho hoje um programa de formação de líderes que é o programa CPR. Para quem tiver curiosidade, programacpr.com.br. E o que a gente faz nesse programa de formação de líderes? Óbvio, além de formar esse líder destemido. E o que é esse líder destemido que a gente forma? É o líder que tem coragem para revisitar seu passado, para revisitar seus medos, para que ele possa, conhecendo a si, melhorar a si para melhorar os outros, criando impacto e tendo sucesso na sua vida pessoal e profissional. Márcia, eu queria aqui falar um pouquinho de cosmovisão, porque esse programa de formação de líder, a gente trabalha um mapa. A gente vai desenvolver 17 territórios que esse líder precisa ter para que ele chegue no seu estado de realização pessoal e profissional. E um dos territórios que a gente vai trabalhar é a cosmovisão. E como você me provocou na semana passada, e eu trouxe aqui essa provocação, esse programa de formação de líderes não é uma aula que a gente dá de uma teoria ou de um método para que as pessoas aprendam e repliquem o método. Ora, a gente forma líder transformando a gente. E para transformar a gente precisa ser provocado. E eu quero muito convidar a todos que estão aqui na plateia para escutarem com bastante atenção essa história que eu vou trazer, porque no final eu quero fazer uma pergunta a vocês. Eu quero que vocês subam aqui, eu faço esse convite para quem se sentir confortável, se não quiser subir não tem problema, comente no chat. Mas eu quero que vocês participem, dando a opinião de vocês. E eu vou trazer aqui um caso, obviamente, que é o caso do livro O Caso dos Exploradores de Caverna. O livro é grande, eu não vou conseguir resumir aqui em 5 minutos, então, obviamente, eu vou trazer aqui algumas licenças poéticas para encurtar. Mas é a seguinte história. Imaginem o seguinte. 5 amigos saíram para explorar uma caverna. Só que tinha no noticiário a informação de que não era para ir, não era para explorar a caverna,
porque naquele momento tinha grandes chuvas, tinha riscos de desabamento, tinha riscos de alagamento. Então a caverna estava interditada. Não eram para ninguém entrar ali dentro. Mas esses 5 amigos falaram, não, a gente é experiente, a gente vai. A gente vai. E eles até se prepararam para isso, compraram um pouco de comida a mais, vai que chove, a gente fica lá, tem que ficar mais 2, 3 dias ali esperando a água baixar. Então eles já foram ali para essa caverna com um pouco mais de alimento, de água, para se preparar para alguma intercorrência. E aí, beleza, eles entraram nessa caverna, 2, 3, 4, 5 horas, eles já estavam no 3º nível da caverna, bem profundo mesmo. E aí, não deu outra, né? Aquela chuva aqui, sabe? Chuva torrencial, mas sem parar, trovão, vento. Só que já vinha chovendo outros dias e o solo já não estava rígido o suficiente. E o que acabou acontecendo? Desmoronou. Desmoronou a entrada da caverna, mas desmoronou feio assim, sabe? Tampou, fechou eles lá dentro. E aí, eles não conseguiam sair, perceberam que estava tudo fechado, tentaram contato com o mundo exterior, não conseguiram. Passou um dia, passou 2 dias. Bom, alguém deve estar vindo salvar a gente, né? E beleza, lá no mundo externo, as pessoas perceberam, acionaram o socorro, os bombeiros foram ali para fazer o trabalho de resgate. Era uma caverna muito profunda, estava difícil, não tinha como chegar, eles tentavam perfurar, não conseguiam chegar a lugar nenhum. E aí trouxeram uma escavadeira para tentar chegar nessa caverna. E o bombeiro, enquanto estava escavando, chuva continuando, no meio da escavação, mais um desabamento, mais um deslizamento. E dessa vez, 2 bombeiros que estavam no processo do trabalho de resgate foram soterrados e morreram. Você vê, a ação de 5 pessoas já levou à morte, levou a óbito 2 bombeiros, 2 profissionais que estavam ali para salvar. E aí, a Defesa Civil interditou o resgate. Não dá, não tem condições de resgatar. E nisso se passaram 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, e nada de contato com o mundo exterior. E continuava chovendo todo dia, sem parar, não tinha como fazer o resgate. Pessoal do lado externo, né, no mundo aqui do lado de fora, tudo preocupado. E eles lá dentro não estavam vivos, porque eles se prepararam para alguma eventualidade. Então tinha um pouquinho mais de comida, um pouquinho mais de água. Mas no 20º dia, já não tinha mais comida, a água estava super escassa, eles já estavam desnutridos, acabados fisicamente e mentalmente. E aí o que aconteceu? Eles iam morrer. Iam morrer por falta de se alimentar. E um desses amigos virou e falou, gente, olha, a gente precisa tomar uma decisão muito difícil aqui. É o seguinte, se a gente não fizer nada, todo mundo vai morrer. E diferentemente de você morrer numa geleira, onde seu corpo está preservado, aqui a gente está no local quente, com pouca oxigenação, praticamente sem água. Se morrer aqui, a carne já vai estar podre direto. Então, a gente precisa tomar uma decisão dura. A gente devia fazer aqui uma votação ou algum tipo de exercício para que quem perder, os outros matem e comam a carne dessa pessoa. É a única forma da gente sobreviver. Aí você deve estar falando, né, mas isso é canibalismo. Calma, eles estão trancados há 20 dias dentro de uma caverna, sem contato com o mundo externo. Tá difícil. E aí, depois de muita discussão, não, então vamos fazer isso. Eles chegaram à conclusão de que, realmente, se não fizerem isso, vão morrer. Vão morrer todo mundo. E aí, eles fizeram ali um exercício tal, e quem perdesse ia morrer. E o Roger, que era um desses 5 amigos, perdeu. E quando ele perdeu, quer dizer, o acordo tinha sido feito, mas quando ele perdeu, ele quis mudar o acordo. Ele falou, não, mas peraí, gente, não precisa ser hoje. Vamos deixar, vamos esperar mais 2 dias, vamos esperar mais 3 dias. Só que não dava mais. O pessoal falou, ó, temos um acordo aqui,
foram lá, mataram ele, comeram, se alimentaram. E talvez por isso eles não morreram. 3 dias depois, a equipe de resgate conseguiu encontrar eles e salvaram, né? 4 vivos, debilitados de saúde, mas vivos, e um foi morto pelos demais para servir de alimento, né? Obviamente que eles foram julgados, eles foram para a justiça falou, peraí, matar alguém é crime. Primeira instância, os 4 condenados à pena de prisão. E agora que está a participação que eu quero de vocês. Eu quero que cada um de vocês se manifestem aqui. Imagina agora que eu quero dar a vocês o poder de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Até brincando aqui, né? Quero dar a caneta do Xandão para cada um de vocês. Essas 4 pessoas que foram condenadas, elas recorreram. Porque elas disseram o seguinte, a gente estava há mais de 20 dias isolado do mundo. Lá dentro não podia valer a lei do mundo, porque as nossas condições não eram as mesmas condições da lei do mundo. Segundo, a gente tinha um acordo. Lá dentro foi firmado um acordo entre as 5 pessoas. Qualquer um de nós poderíamos ter perdido e não estaríamos aqui para salvar a vida dos outros 4. Ora, se nós não tivéssemos feito isso, nós todos estaríamos mortos agora. Vocês chegariam lá e encontrariam 5 corpos mortos. A gente não pode aplicar a lei externa porque lá eram condições completamente isoladas. É como se você for para a Lua e querer aplicar a lei da Terra. Não dá. Não dá. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte. Se vocês fossem o ministro ou a ministra do Supremo Tribunal Federal, que sentença vocês dariam para essas pessoas? Vocês realmente manteriam a condenação? Por quanto tempo? Que tipo de condenação? Não, então vou trocar de uma pena restritiva de liberdade para uma pena de multa, ou uma pena restritiva de direito. Ou não, eu vou inocentar. Foi uma condição adversa. Eu queria que vocês trouxessem aqui a opinião de vocês. Se vocês fossem ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, o que você traria? Qual seria o seu veredito? Liana, queria começar por você. Olha, que situação, né? Porque olhando todos os lados, de prontidão, é fácil a gente falar. Eu inocentaria, porque você pegando o lado humano e se colocando ali no lugar, você com certeza faria o mesmo, né? Você entraria nessa situação de vamos fazer um acordo e realmente, né? Se eu saísse, a gente humanamente tentaria sair de novo do acordo e fazer essa manobra também. Então, de prontidão você fala, não, eu inocentaria. Só que é muito difícil. Aí até entra bastante num lado que eu gosto muito, a questão da empatia. Até quando você consegue ter essa empatia de se colocar ali no lugar para tomar determinadas decisões, né? Então, eu acho que eu me colocaria ali, eu me veria ali daquela forma. E mais difícil ainda da gente trabalhar essa parte de empatia é a gente ver com a visão do outro, porque às vezes a gente se coloca no lugar com a nossa visão, então isso já mostra também que a gente teria uma atitude diferente, né? Mas eu acho que eu tentaria julgar dessa forma, tentando analisar toda a visão, toda a situação, porque até em questão, por exemplo, de saúde, o nosso corpo duraria muito pouco, já que já estavam há 20 dias, então sem comida provavelmente duraria talvez mais uns 10 dias só. Então, assim, é muito difícil julgar, né? E, por exemplo, tem toda uma questão psicológica também, e eu sempre ouvi muito que quando a gente está numa posição
de que a gente se sente acuado, a gente pode tomar decisões que a gente nunca pensou em tomar. Então, não necessariamente aquela pessoa ali dentro, presa, que fizeram um acordo, tomaram a decisão, né, para se manter vivo, que ela tem algum tipo de problema psicológico, algum distúrbio, alguma coisa que faria ela ser presa e, né, ter essa restrição de liberdade. Eu talvez pela justiça, talvez daria, não sei se eu daria uma multa ou alguma outra coisa nesse nível assim, mas eu tentaria trabalhar essa parte da empatia, bastante essa parte da empatia. Obrigado, Liana. Márcia, queria escutar você. Ministra, excelentíssima ministra Márcia Prado. Eu fico aqui pensando, no modo sobrevivência vale tudo, né? Mesmo que seja para garantir a sua sobrevivência, a sobrevivência do grupo, você pode tomar essas ações? Essa é a reflexão que eu estou aqui nesse momento pensando, porque eu sabia que você ia me chamar. E eu, sinceramente, não encontrei uma resposta. Tá passando por uma série de coisas aqui na minha mente, no meu sentimento. Eu fico, né? Mas, olhando, até plagiando um pouquinho a Liana, sobre a empatia, né? Usar o sapato do outro. Ver como que eu me comportaria. Talvez se eu estivesse presa ali com alguém que eu amo muito, eu também teria essa atitude. Então eu não condenaria, porque é um olhar externo, por mais empático que seja, ainda assim eu não vivi aquela experiência, eu não sei e também não saberia o que eu faria. Se fosse na teoria, não, imagina que isso, que absurdo e tal. Mas na prática, talvez fosse diferente. Então eu não condenaria. E também não aplicaria uma multa. Mas eu daria alguma forma de cuidar dessas pessoas para que elas mesmas é, avaliem o ato. Porque quando elas estão sendo analisadas, elas estão todas justificando o porquê. Mas a gente não sabe exatamente como ela está se sentindo. Então, a minha posição seria de não aplicar uma multa, seria de não penalizar de forma alguma, mas de cuidar dela até que ela mesma tenha essa consciência de que um caminho diferente talvez pudesse ter surgido. Ok, ministra, muito obrigado. Alguém da plateia aqui gostaria de subir aqui e dar sua opinião? Fiquem à vontade. Assim, um programa de formação de líder, gente, tem que mexer com a gente. Se não mexer com a gente, com os nossos instintos, com o nosso lado visceral, não é formação de líder. Aí a gente está dando lá, sei lá, a fórmula do juro composto, 1 mais i elevado a n, aí você aprende a fórmula, aplica a fórmula, chega no resultado. Não é isso. Liderança é transformação. Transformação mexe lá dentro. Então queria muito escutar vocês, mesmo que esteja incomodando essa situação, eu queria escutar e não precisa vir aqui. Vocês viram que a Liana e a Márcia já trouxeram posições um pouco diferentes. A Márcia falou, eu inocentaria de tudo. A Liana falou, olha, eu inocentaria da prisão, mas eu acho que eu converteria para uma multa pecuniária. Talvez eu aplicaria algum tipo de multa ou de algum tipo de sanção para não parecer que saiu impune de tudo. Alguém tem alguma outra opinião? Pode vir aqui, pode levantar, pode trazer. Eu não sei se deu certo, eu subi uma pessoa aqui, acho que foi o Fernando, O só que Fernando pediu para subir. eu trouxe ele, está no palco, aqui para mim não está aparecendo. Fernando? Para mim também não aparece. Mandei o Ué, convite também. ok. Fernando apareceu agora para mim no palco. Fernando, consegue falar? Legal. Você sabe ligar o microfone, Fernando? Fica no canto inferior direito do seu celular aqui no Clubhouse. Você deve estar sem o microfone. Ele deve estar com um risquinho. Tem o símbolo do microfone e ele deve estar sem o símbolo. Bom, tudo bem. Espera Fernando, aí, só um minutinho, chá. Eu vou fazer o reset de sala.
ou a Liana, quer fazer o reset? Até para contextualizar, algumas pessoas chegaram e estão perguntando aqui o contexto. Sim, vamos fazer enquanto tenta subir o Fê. Então, vamos fazer aqui o reset da sala. Estamos no programa do Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade, no dia 4 de janeiro de 2023, o episódio 695. E hoje, com o nosso convidado Renato Ucha, com o tema A Cosmovisão do Líder Destemido, como enxergar o mundo e tomar decisões corajosas. Estamos hoje com a Márcia, eu, Liana Lopes, a Cíntia, a Carol, a Sônia, a Liliane, Fernando, Antonella, a Rafa, o Fábio. Tem mais um pessoal, tem bastante gente aqui hoje. Marcelo, Tiago, Grazi, a Nádia, o Carlos, a Andréia, o Arthur. E já falamos um pouquinho que todo mundo já tem esse sangue de líder. O Renato também contou sobre uma história bem interessante para ver o que a gente faria numa situação de risco, de desespero, de ali quando você não tem atitude para fazer, como você pode pensar, como você pode agir. Conseguimos subir o Fê? Oi, Fê, você está conseguindo falar com a gente? Bom dia, vocês estão me escutando? Agora sim. Sim. Em alto e bom som. Então tá bom. Bom, meu nome é Fernando, né? Eu sou homem, tenho cabelos bem cortado, bem baixinho, cabelo branco, e na foto eu tô com uma camisa marrom, né, com fundo branco. E sobre esse caso do Renato, realmente é um caso bem difícil, né? Assim, na minha opinião, acho que como juiz, a gente precisa julgar com base nas leis, né? Porque apesar de ser um acordo entre as pessoas que estavam na caverna, existe uma família, né, que perdeu um ente, né, apesar de toda a situação. Então, eu acho que como juiz, a gente precisa julgar com base nas leis, mas é uma situação muito difícil. Eu, sinceramente, não sei o que eu faria, né, mesmo porque acho que talvez, não sei se no livro fala sobre isso, né, mas a família em princípio, gostaria de que se fizesse justiça, né? Mesmo que fosse um acordo entre as pessoas que estavam lá, né? Apesar de que as pessoas que estavam lá podem contar qualquer história, né? Porque se elas contarem uma história, não vai ter ninguém para validar se aquela história de fato também é verdade, né? Eles poderiam estar mentindo também, né? Nessa situação. São tudo hipóteses, vamos dizer assim, entendeu? Então, realmente é um caso muito difícil. Se não houvesse, vamos pensar assim, né? Se não houvesse uma família para reclamar ou exigir o cumprimento da lei, talvez como juiz, baseado nos fatos relatados pelas pessoas que estavam lá, em virtude do tempo, da situação e tudo, pode ser que talvez eu como juiz, poderia absolvê-lo, né? Absolvê-los, vamos dizer assim. Mas é uma decisão muito difícil. E é difícil você tomar uma decisão por outra pessoa ou às vezes comentar, né, decisões, o que que você faria, né? É difícil porque você não estava no lugar daquela pessoa e você não estava vivenciando aquela situação. Então, você de fora é muito fácil você falar, em qualquer situação que acontece com a gente, né? O que que você faria no meu lugar se tal situação? É difícil você dar uma opinião, porque você não está vivenciando aquela situação. Então, eu acho que para a pessoa dar qualquer opinião, ou tomar, né, sugerir qualquer coisa, a pessoa precisa vivenciar e se colocar no lugar daquela pessoa. E às vezes julgar, a gente acaba julgando, né? E eu acho que não é o mais correto, né? Eu acho que nesse momento de acordo com que a pessoa está vivendo, né? É complicado, né? Então acho que, sei lá, é uma decisão muito difícil. Eu não sei muito bem o que eu faria, sinceramente, não. E também não gostaria de estar passando por uma situação dessa. Muito obrigado, excelentíssimo ministro Fernando. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês, mas, sobretudo, qual que é a grande provocação aqui? Né?
Vocês perceberam que a Liana falou, eu não condeno a prisão, mas eu vou pensar numa pena alternativa. A Márcia falou, olha, eu absolvo de tudo. O Fernando já trouxe aqui um pouco, olha, eu não sei, mas olha, como juiz eu vou aplicar a lei, né? E se eu vou aplicar a lei, eu imagino que o Fernando tem uma tendência ali mais a dizer, peraí, matou alguém sim, tem um corpo, tem pelo menos os ossos, né? Então, tem um corpo, tem que condenar. Não sei, tô só supondo, tá, Fernando? Vocês percebem o seguinte? E aí a pergunta que eu faço para vocês é assim, por que pessoas diferentes, e aqui nós temos a Liana, a Márcia e o Fernando, por que pessoas diferentes, observando as mesmas coisas, chegam a conclusões e a vereditos diferentes sobre a mesma coisa? Por quê? É óbvio, a gente traz aqui um caso chato, visceral, para mexer mesmo, para incomodar. Mas no dia a dia do trabalho, vocês já pararam para pensar quantas pessoas chegam lá e dão opinião no relatório? Como que esse relatório tem que ser? Ah, não, você fez errado, tem que ser assim. Por que você fez errado? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser do jeito dela? Quantas vezes você, no dia a dia, com o seu colega de trabalho, com o seu colega pessoal, dentro da sua casa, com a sua família, você está opinando e falando que as pessoas estão agindo de forma errada? Errada para quem? Errada para você? Errada para elas? Por que indivíduos diferentes, observando coisas semelhantes, chegam a conclusões diferentes sobre a mesma coisa? Isso é entender sobre cosmovisão. Existe algo entre nós e o mundo. Existe algo que é diferente entre a Liana e o mundo. Existe algo que é diferente entre a Márcia e o mundo, entre o Fernando e o mundo, entre mim e o mundo, entre a Joane e o mundo, entre a Lélia e o mundo, entre a Grazi e o mundo, entre o Carlos e o mundo. E esse algo de diferente que existe é a nossa cosmovisão. Portanto, a nossa cosmovisão, ela é a lente pelas quais enxergamos a realidade. Nós usamos uma lente que faz com que a gente enxergue a realidade à nossa maneira. E como líder, a gente precisa ter consciência disso. Eu preciso saber que a lente que eu uso é diferente da lente da Liana, é diferente da lente da Márcia, é diferente da lente do Fernando, é diferente da lente do Gildo. Porque se eu não tenho essa compreensão, acho que o mundo está errado e eu estou certo. E eu não tenho a capacidade, e a Márcia em algum momento falou de empatia, eu não tenho a capacidade de tentar entender a lente que a Márcia está usando. Eu não tenho a capacidade de entender a lente que o Marcelo está usando. E que é essa lente? Não é uma lente de contato, né, que muda a cor do olho? Claro que não! Essa lente tem a ver com outras qualificações. Essa lente, ela é a lente da religião. Cara, qual que é a minha religião, qual que é a tua religião? Imagina que eu sou eu sou protestante. Minha religião é protestante. Eu sou bastante ortodoxo. Como é que eu enxergo uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo? Vai ser diferente, provavelmente, de uma pessoa que é ateu. Cara, elas se amam, elas se gostam, elas estão se ajudando, tá fazendo bem para elas. Que se dane a sexualidade. Cara, amém. Eu tô com vocês e apoiando vocês. Mas dependendo da minha religião, olha, a lente que eu uso desfoca como eu enxergo. Religião é uma delas. Criação é outra. Como foi a minha criação? Em casa eu era incentivado a trapacear. Olha, eu passei recentemente uma situação embaraçosa, né? Tava aqui no ano novo, vieram algumas pessoas aqui em casa, tal. E aí vem aqui uma criança e fala o seguinte: tio, par ou ímpar? Criança mesmo, pequena, até inocente. Eu falei par, a criança ímpar.
Aí eu botei o número 2, ela botou 0 na mão. Eu falei, ganhei. Aí ela, ups, o dedão levantou, né? Ela falou, não, mas ó, você não contou o meu. 3 é ímpar. Eu falei, olha, tem 1, 2, 3 câmeras aqui filmando a gente. Exatamente para que a gente não minta. Vamos pegar na câmera para ver? Ah, não, tio, não precisa. E foi embora. Cara, como é que é a criação? O que você é incentivado a fazer no berço? O que você foi incentivado a fazer no berço? Uma pessoa que foi criada por pais empreendedores vai ter uma visão sobre trabalhar PJ. Uma criança que foi criada com pais trabalhadores CLT, que batiam ponto, acordavam cedo, tinha lá o seu mês de férias todo ano, o 13º, vai ter outra visão sobre trabalhar PJ. A gente precisa entender que existem lentes e que as pessoas usam lentes. Essa lente pode ser a mentalidade. Eu tenho uma mentalidade fixa, outra pessoa tem uma mentalidade de crescimento. Por que eu digo, cara, você tem que estudar, você tem que sair da sua zona de conforto, e a outra pessoa tá falando, você é louco! Você é louca! De jeito nenhum. Quantas vezes você virou para alguém e falou, cara, você tá parado, meu, você tem que se mexer, você tem que fazer alguma coisa, e a pessoa fala, de jeito nenhum, o que eu faço hoje me satisfaz, e você fala, caramba, você não entende, você precisa crescer, você foi feito para crescer, mas a pessoa não, ela está satisfeita. Ela está errada? Quem está certo? Cada um está olhando o mundo com a sua lente, enxergando a realidade com as suas lentes, com a lente do conhecimento. Eu tenho conhecimento científico, tem gente que tem outros tipos de conhecimento. Terra é plana? Convença um terraplanista de que a Terra é redonda. Ele está usando uma lente. E a gente, como líder, a gente precisa entender que as pessoas estão usando lentes. E se a gente quer mudar alguma coisa, não é pela razão. Não é pela razão. Não adianta eu virar para um terraplanista e dizer para ele que a Terra não é plana. E com razões científicas para isso. Ele não vai acreditar. Sabe por quê? Porque ele tem um modelo mental. Eu, quando fui fazer terapia, esse tema do terraplanista foi um dos temas que eu levei para terapia. Como que alguém, em pleno ano 2000 e tralalá, ainda consegue crer que a Terra é plana? Dá para entender que lá nos 1000 e pouco, nos anos 800, 300, alguém achasse que a Terra é plana. Eu não tinha satélite, eu não tinha muitos meios. Se vocês tiverem oportunidade, pesquisem no YouTube o primeiro cálculo da extensão da circunferência da Terra. O cara que fez esse cálculo e que chegou muito próximo da realidade, ele não tinha instrumento nenhum, ele fez medindo sombra, né, num determinado horário do dia, como que era a inclinação da sombra, dado um elemento em 2 locais diferentes dos quais ele sabia a distância. Com base nisso, ele foi capaz de idear que a Terra era redonda e, mais do que isso, dizer qual que era o tamanho da circunferência da Terra. Mas as pessoas não tinham conhecimento. Como que em 2000 e pouco alguém pode usar essa lente que fala que a Terra é plana? Se você é terraplanista, me desculpa, eu discordo de você. Mas eu não vou entrar aqui no mérito, porque eu sei que o mérito não vai justificar. Se eu trouxer as razões pelos quais eu acredito que a Terra é plana, eu não vou te convencer e você vai me achar um Zé Ruela, um imbecil, um idiota. E eu levei esse tema para terapia e foram discussões maravilhosas. Às vezes, uma pessoa tem essa crença, não porque ela realmente acredite, mas porque ela está no meio e cercada de pessoas que escutam ela, que dão atenção para ela, que fazem com que ela se sinta importante. E por estar num grupo onde ela se sente valorizada, onde ela se sente ouvida, o acordo social é defender a Terra plana. E às vezes ela está defendendo a Terra plana
para continuar com esse grupo de pessoas que faz ela se sentir bem. E ela não tem a convicção, e ela não sabe que é por isso. É porque tem uma crença por trás, não é pelo fato. É pela crença, não é pelo fato. E isso é muito importante para você que quer ser um líder, para você que já é um líder e não entende por que no trabalho você dá uma solução, você propõe uma solução que é algo que você já viveu, um problema que você já viveu, você sabe como solucionar, você já solucionou do passado, mas alguém vira e fala, de jeito nenhum, nós vamos fazer é assim. Relatório. Quem nunca preparou um relatório para a diretoria, foi apresentar antes num comitê, e um monte de gente dando pitaco. Ah, não, tem que ser, a fonte tem que ser maior, a cor tem que ser outra, a formatação não tá legal, olha, inclui mais essa informação. Você está falando, cara, não dá tempo de fazer mais pesquisa, vamos com o que a gente tem. E alguém está falando de jeito nenhum, e você está falando, pô, mas eu conheço a pessoa, é isso que ela quer. Vocês são capazes de entender e de fazer esse exercício mental e de entender as lentes que as pessoas estão usando? Porque cosmovisão é visão de mundo, essa lente é o que distorce a minha realidade, o que distorce a sua realidade. Eu quero fazer mais um convite aqui. Renato, antes de você fazer o convite, a gente está aqui sedento por ele, queria só trazer alguns comentários que estão no chat, né? E a gente que está falando em geral não olha. O Fernando agradeceu, mas teve que sair, depois vai ouvir a conversa. A Rafaela, oi Rafa, comentou aqui, a gente deu o contexto para ela, a Liana deu o contexto, enfim, ela disse que eu também inocentaria, com certeza. E aí sobre crenças, teve aqui uma sequência, que você comentou sobre crenças, as lentes, né? Então, crenças e valores nos norteiam. E aí a Liana está dizendo que muita coisa em nós replicamos o que aprendemos, sendo bom ou ruim. Aí a Liana está complementando, dizendo até ter a consciência disso. E a Rafa diz, quando se tem consciência, tem o processo de reaprendizado. E eu estou questionando e dizendo, mesmo tendo consciência, se não houver uma razão para mudar, não vai ter mudança nenhuma, entendeu? E aí a Cíntia, a ID compartilhou, a gente agradece muito ter compartilhado a sala, ID, e a Cíntia colocou um contexto aqui. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A questão é, que verdade? A quebra de paradigmas é fundamental para a evolução ou não? Só essa frase aí já dá um outro evento aqui. Cíntia, obrigada, sensacional. Então é isso que a gente está tendo, agradeço aí a audiência pelas interações. Pode fazer a pergunta agora, Renato. Gente, obrigado. Aqui a gente está aqui para discordar também, então fiquem tranquilos para trazer a visão de vocês, o que vocês acham que é verdade, a verdade de vocês, usando as lentes que vocês têm. Eu quero agora pedir para vocês o seguinte, eu queria que vocês pensassem aqui numa situação no trabalho de vocês. Entre você e uma outra pessoa qualquer. Pode ser chefe, pode ser colega, pode ser subordinado, não importa. Mas eu quero que vocês pensem numa situação no trabalho onde o pedido que fizeram para você não fazia o menor sentido. Não fazia sentido. Não fazia sentido. É como eu trabalhei muitos anos com tecnologia, né? Eu recebia pedidos lá assim malucos, sabe? Do tipo, precisamos da informação, tal, um relatório assim assado. Eu falava, pô, mas esse relatório já existe, né? E aí, obviamente, se o relatório já existe, por que eu preciso fazer novamente, né? Eu queria que vocês pensassem numa situação de trabalho entre você e uma outra pessoa qualquer, onde o pedido feito a você não fazia o menor sentido. Não fazia o menor sentido. Você falou e, cara, isso não faz sentido. Talvez você não tenha falado isso para a pessoa, mas você sabia internamente
que esse pedido não fazia o menor sentido. Registra esse pensamento. Registra esse pensamento. Eu tenho uma situação bem interessante que eu já passei uma vez. E até sobre essa questão do líder e do chefe. Eu trabalhava numa empresa onde houveram algumas modificações e trocaram gerências e tal, e lá a gente de fato tinha chefes. Ou essa pessoa, né, quando ela tomou um cargo de uma posição de liderança, ela quis ser esse chefe. E eu também sou da área de tecnologia, né, eu sou de TI, e ele era de uma determinada área e eu era de outra. Ou seja, ele não entendia a minha área, né, exatamente, ele não estava ali no dia a dia, ele não sabia. E aí a gente teve uma modificação para fazer, que ele veio falando do jeito dele, como ele queria que fosse feito. E a gente, como equipe lá, se reuniu e falou, olha, isso aí não é feito dessa forma, a gente não pode fazer dessa forma. Só que eu que falei. E eu sempre fui a única mulher, né, dentre as equipes que eu passei, e ele normalmente ele me ignorava. Era nitidamente que não vou entrar nesse debate, mas era porque eu era mulher, enfim. Aí ele chegou e falou, não, mas você vai ser feito dessa forma. E eu, olha, acho melhor a gente sentar, conversar, não pode ser feito dessa forma, porque não vai funcionar. Eu sou o seu chefe e eu estou mandando e vai ser feito dessa forma. Foi essa frase que eu ouvi. E aí até que os meninos se levantaram e falaram, não, peraí, você não tem que falar dessa forma, vamos conversar, vou te mostrar. E aí, quando os meninos se levantaram, ele chamou um dos meninos para... Então, me explica aqui o porquê que não pode ser feito. É um caso que eu já passei, assim, e essa pessoa achava que era isso. Como eu sou superior, você vai fazer. E só mais uma colocação que eu queria botar aqui, dentre essa questão da lente, eu acho muito legal, porque a gente gosta muito de falar e pouco de ouvir. Quando a gente se abre para ouvir, a gente aprende tanto, a gente consegue, parece que abre um mundo para a gente. Teve um professor que eu assisti uma aula que até assim, falando de críticas e tudo, toda crítica, tudo que você escuta, é sempre bom você agradecer. Então, assim, é muito bom a gente ouvir, a gente parar, ouvir, porque de fato as pessoas não têm a mesma opinião. A gente nunca vai ter, a gente pode até ter a mesma opinião, mas cada um tem uma visão diferente diante da mesma situação, como você colocou, Renata. E às vezes as pessoas elas não escutam. Ah, minha opinião é essa e pronto, acabou. E é muito interessante isso, né, da gente poder ouvir, porque não existe. A sua solução, talvez naquele contexto pode ser melhor, mas a minha, num outro contexto, foi melhor. Então, era só esse parêntese aí que eu queria colocar. Obrigado, Liana. Obrigado por trazer o seu case. Mais alguém tem algum case? Consegue lembrar? Consegue trazer? Porque qual que é o ponto aqui, Liane? Já que você trouxe, vamos usar o teu exemplo. O que você imagina que seja a ação dele, você sabe, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa foi a ação dele. Né? E aí, se você quiser mostrar que não, peraí, não é bem assim, tal, e você falou, não, eu fui levar os argumentos, mostrar que não podia fazer daquela forma, tal. Mas ele tava lá, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ó. Você vai fazer, ó meu crachazinho aqui, ó, eu mando. Quais eram, ou quais os pontos, Liana, que você imagina que seja, que sustentavam esse manda quem pode e obedece quem tem juízo? Naquela situação ali, eu acho, porque assim, a gente estava numa situação de contrato, aonde ficava como é que eu vou falar? Ficava uma situação chata de que todo mundo seria demitido porque o contrato estava passando por uma revisão. Então eu acho que essa pressão gerava outra pressão e vinha algumas bolas de neve.
Olhando hoje, que já se passaram alguns anos, eu vejo que ele queria muito era mostrar serviço, ele não tinha conhecimento. Então ele tinha medo de dizer que não tinha o conhecimento. Ele tinha medo de sentar talvez com uma pessoa que ele achasse menor, né, por ser um cargo mais baixo, e perguntar, e ouvir opiniões. Porque ele fazia bastante isso com várias outras pessoas também. Então, eu acho que era o medo, né? Eu acho que o medo, ele prende muita gente. E tem muita gente que quando se sente acuada, o que ela faz? Ela ataca. Talvez aquela situação ali para ele se sentiu acuado. Como é que você, que é um técnico, está me dizendo o que eu tenho que fazer? Talvez eu tenha mais experiência em TI do que você, por exemplo. Eu acho que ele se sentiu acuado e ele precisou revidar. Porque isso não foi numa sala de reunião. Isso foi numa sala onde tinha 50, 80 pessoas. E ele falando alto para, entre aspas, se mostrar, vamos dizer assim. Eu acho que foi mais essa sensação do medo misturado com a situação que estávamos passando naquele momento ali, contratual, assim, né? Que legal. Liana, você trouxe aqui alguns reforços, né? Todo mundo tem uma intenção positiva. Então, e isso é importante, tá? Muito importante a gente entender que por mais estúpida que seja a decisão, por mais estúpido que seja o pedido, existe uma intenção positiva. A pessoa está fazendo isso porque ela tem uma intenção positiva. A Liana trouxe aqui alguns pontos que eu acho que são intenções positivas. Por que manda quem pode e obedece quem tem juízo? Cara, se der errado, todo mundo vai ser demitido. Cara, essa é uma intenção positiva. Eu estou aqui para preservar o emprego de vocês. Percebam, essa é a lente dele. Não é a sua, não é a de vocês. Mas a gente, como líder, precisa ter essa capacidade de enxergar pela lente dos outros, quais as lentes dos outros, e desenhar um modelo mental. E o modelo mental a gente parte da ação. E a ação, nesse caso da Liana, é o quê? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Reforço positivo. Por que ele faz isso? Qual que é a intenção positiva? Eu estou fazendo isso para preservar o seu emprego, Liana. Eu estou fazendo isso porque eu preciso preservar o emprego de vocês. Existe uma intenção positiva. Você consegue entender que existe... E, ó, a gente está fazendo um devaneio aqui, tá? Não posso afirmar que seja isso, mas nesse devaneio que a gente está fazendo em conjunto aqui para tentar montar esse modelo mental, para entender como influenciar essa pessoa. E, ó, líder influencia. Líder não é o cara que vai lá e dá ordem e carimba. Líder influencia. A gente precisa entender o modelo mental e vai exigir muito devaneio. Faz sentido, Liana? Eu faço isso porque eu estou fazendo isso para preservar o emprego de vocês. Bastante, porque hoje eu enxergo de uma outra forma, né? Como eu falei assim, passaram anos e tal, então hoje eu consigo ter essa visão de olhar de fora e tentar entender o porquê que ele fazia isso. E é muito interessante, porque isso aí até que você falou, eu nunca pensei não. Mas vamos lá, Liana, vamos dar um passo a seguir, porque até agora a gente identificou a ação, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente identificou, provavelmente, dos reforços positivos, uma das ações positivas, uma das razões pelas quais ele acredita que ele precisa agir dessa maneira, que é para preservar o emprego das pessoas. Se você quiser bater nele, e bater no bom sentido, né? E você falou que você tentou fazer isso, que foi levando a parte lógica e racional. Você não vai conseguir. Sabe por quê, Eliana? Tô ouvindo. Fui até beber uma água. Porque as pessoas, elas agem com a emoção e justificam com a razão. Excelente. Porque eu também, naquela situação, eu tive um problema de comunicação, porque eu agi com a emoção. Como que ele está dizendo... Porque assim, eu falei dele, e eu falando de mim. Eu fiquei extremamente ofendida, porque eu tinha essa questão de ser mulher, e eu agi na emoção. Tinha uma frase até que um amigo meu colocava bastante, que é: você quer ser feliz ou quer ter razão?
E isso me tocava muito, porque eu sempre queria ter razão. Eu sempre achava que a minha opinião era a mais certa do mundo. Eu já passei muito por isso. E ali eu agi muito com a emoção, querendo mostrar que eu tinha razão. E talvez a minha forma também de colocar fazia também ele se sentir mais pressionado ainda, né? E ter às vezes se sentir acuado também, como eu falei, né? Então, olha que legal, Liana. A gente já trouxe aqui a ação, a gente já trouxe aqui provavelmente uma das razões que corroboram e que fazem com que ele continue agindo dessa maneira. Agora, pela razão você não vai conquistar ele. Você não vai mudar a opinião dele com argumentos racionais. Por quê? Porque por trás dos argumentos racionais dele, por trás da ação dele, existe uma crença. E ele está agindo com a crença que ele tem. Vamos pensar um pouco. Qual que talvez possa ser a crença dele para agir dessa maneira? Sabendo o histórico, né? Ele veio ele tinha tanto a parte religiosa quanto já tinha passado por algumas situações em trabalho mesmo. Já tinha servido ao exército e algumas outras coisas que de fato formaram aquela pessoa ali. Você viu que legal onde você já está chegando? Você está trazendo um pouco do passado dele. Exército é muito hierarquia, né? Então essa pode ser uma das crenças, né? Mas eu trouxe uma aqui para provocar um pouco. Talvez a crença dele seja o seguinte: como chefe eu preciso cuidar das pessoas. E se eu faço isso é para salvar o emprego delas. Eu estou cuidando delas quando eu faço isso. A crença dele é: como chefe eu preciso cuidar dessas pessoas. Crença dele não significa que isso se desdobre e aconteça de fato, porque existem impactos negativos na forma como ele está agindo. Mas se eu quero mudar a forma dessa pessoa agir, como líder destemido que sou, eu não vou trabalhar no racional, eu vou trabalhar na crença. Eu preciso influenciar ele para ele mudar essa crença, para ele começar a se questionar se será que ele está cuidando das pessoas agindo dessa maneira? É no nível da crença que a gente muda a decisão. E se nós, como líderes, formos capazes de influenciar, de entender a crença, o que está por trás da ação, a gente tem um resultado excepcional. Excepcional. E é por isso que eu gosto tanto, Liana, desse exercício de modelo mental. E como líder, o convite que eu faço para vocês que chegaram nessa situação, onde vocês foram confrontados com algo que não fazia um sentido no trabalho, assim como a gente fez aqui, a gente fez ao vivo, ó, sem nada combinado, né, Liana? A gente não combinou nada. O que a gente fez aqui, o que eu quero deixar aqui como convite para vocês saírem daqui, porque assim, a gente não vai aprender na teoria não, a gente vai aprender pôr na mão, na graxa, sujando a mão mesmo. Então, para que vocês saiam daqui mais líderes do que entraram, eu quero muito que vocês usem e façam esse exercício do modelo mental. Peguem esse ponto que vocês trouxeram aqui de uma situação onde vocês receberam uma ordem que não fazia o menor sentido. E achem a ação. Qual que era a ação? Por exemplo, nesse caso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pode ser outra. Chegue na sua ação. Entenda qual que era o reforço positivo do ponto de vista com as lentes de quem fez o pedido ou a ordem para você. E a partir daí, comece a buscar, ok, qual que era a crença? E quando você descobrir a crença, aí, olha, você já vai estar no outro nível. Você vai saber aonde que você tem que atacar para mudar. Não é no argumento racional. O argumento racional não vai convencer a pessoa, porque em geral, tá? Em geral, a gente toma a decisão com emoção e a gente justifica com a razão. E a razão do teu chefe dá essa ordem, ou do teu amigo, ou do teu colega, ou de seja lá quem foi, que fez esse pedido completamente fora do sentido, está ligado a uma crença que ele ou que ela tem. Entenda essa crença. Esse é o convite que eu deixo. E olha, Liana, a gente está acabando o tempo, mas espero que nesses momentos que a gente teve aqui, a gente possa ter tido essa provocação de entender que
as pessoas usam lentes para enxergar a realidade. Ou seja, a minha realidade é diferente da sua realidade. Mesmo que nós estejamos olhando para a mesma coisa, para o mesmo fato e da mesma perspectiva. Queria dar um centavinho de contribuição aí. Tem uma frase que vem da fluxonomia, lá com a Lala, que é assim: só faz sentido o que é sentido. Que aí apoia essa fala aí. É o sentimento, é o que você sente. E é algo que a gente não se educou para isso, né? Sobre a crença dessa pessoa, eu acho que tem uma mais profunda ainda, que é o medo, né? Que está lá na raiz da coisa, é um olhar descomprometido, porque a gente não conhece todo o contexto, mas eu vejo que tem o medo. E vejo também que tem uma crença muito antiga que o líder carrega, de que ele é quem dá as soluções, que é um modelo mental que vem do exército, mas que vem dessa cultura 1.0 que a gente fala, no Management 3.0, né? Uma cultura de que o líder é ele e você obedece. Então, junta tudo, dá esse resultado. Mas como a gente é motivado pela ação, pelo sentimento para tomar ação, né? Sistema 1 e sistema 2 de Kahneman, a gente precisa criar esse laço, esse vínculo, né? Em que essa emoção possa ser conscientizada e ele entenda isso como uma necessidade de mudança, porque se não houver o entendimento dele, a mudança não vai acontecer. Então, para você influenciar isso, você precisa, antes de mais nada, olhar para si, né? A proposta sempre é olhar para si e olhar de forma empática como você pode influenciar ou dar clareza para ele da sua ação. Eu não acredito que a gente possa mudar as pessoas, né? É uma experiência que eu tenho de vida que eu não mudo o outro. Não há como, eu não tenho essa ação, porque é o outro. Eu mudo a mim. E a maneira que eu olho é que vai gerar mudanças. Como? Em mim, para que a minha lente fique mais limpa e eu possa também enxergar o outro de uma outra forma, né? E eu também queria trazer as contribuições que as pessoas estão aqui no chat, Renato, Liana, que é o seguinte: primeiro que eu coloquei aqui sobre o discordar. Eu trago isso lá do Gaia Education. Nós estamos de acordo em discordar uns dos outros. Em ambientes onde não existe esse acordo, você tem grandes conflitos, porque a gente entra no paradigma de tentar convencer, que é vencer o outro com os seus argumentos. E isso a gente sabe que não é nem saudável para o outro e nem saudável para nós, até porque é uma crença, no meu entendimento, de que a gente pode mudar o outro, e não podemos. Né? Você pode mudar a si e a lente que você começa a olhar as coisas, mas o outro, penso eu, que eu não posso mudar, a não ser que ele ressoe e tenha esse desejo. Então, talvez eu possa influenciar o desejo dele fazer a mudança, mas quem faz a mudança é ele mesmo. A Cíntia está dizendo: perguntas expandem com a minha consciência atual documentaria a seguinte pergunta. O relatório existente em anexo é suficiente? E tomaria um café. Aí acho que é sobre o seu relato, Liana. Não tente revidar, faça uma ótima pergunta. Aí a ID está complementando aqui, dizendo: a forma de se comunicar é muito importante em qualquer ambiente. Sim, é. E essa é talvez a maior falha. A gente fala de uma forma que não gera o entendimento, né? Resumindo, a gente não ouve para entender, a gente ouve para responder. Bateu, levou, né? Todo mundo conhece essa frase. A Cíntia está dizendo, sou totalmente contra a violência, porém alguns pais justificam que ao bater estão educando seus filhos para tornar os filhos melhores. Há uma intenção positiva, a CNV fala muito sobre isso, né? Inclusive esse caso aí da violência dos pais. Existe uma intenção positiva por trás? Sim, existe.
Mas o comportamento adotado para demonstrar essa intenção, essa necessidade de proteção, seja o que for, é que a gente não concorda. E quando a gente começa a olhar para o outro, não pelo comportamento, mas pela necessidade, o nível de conflito diminui muito. Porque a mesma necessidade dele é a sua, porque somos todos humanos. Isso de acordo com a teoria do CNV. Verdade, Cíntia, a Rafaela está complementando. Já ouvi muito isso. E está falando também, se eu bater, vou ter o respeito. Como se o respeito viesse da violência, mas é como nós fomos educados. E a Cíntia está dizendo, a educação pelo medo deforma a alma, de fato. A Rafaela agradece aqui, Rafa, podia ter subido para contar para a gente. E a Liana está dizendo, muita gente age pelo medo. Na verdade, acho que todos nós, de alguma forma, né, ainda carregamos esse medo reptiliano aí do nosso cérebro, de sobrevivência, né, sair para caçar e precisar bater no outro, matar o outro para que eu possa ter o alimento, ou seja lá o que for que eu estiver competindo para ter. Vem do mundo da escassez, né, que não tem para todo mundo. Quer ser respeitado pelo medo. Na verdade, penso eu que o respeito não é uma coisa dessa forma, mas ele acha que se você agir se você agir com ele através do medo, ele entende isso como respeito. A Cíntia está dizendo, minha amiga terapeuta traz algo semelhante, Márcia. Se não sentir, não faz sentido, Andréia Bastos. Sim, o que não sente, você não aprende. Nada seu é motivado se não fizer um sentido para você. Se você olhar o processo de educação, do aprendizado do adulto, por exemplo, não faz sentido, ele não vai aprender. Ele pode decorar, porque você constrange ele a decorar, mas ele não consegue desenvolver raciocínio. 1 mais 1 é 2, eu nunca vou questionar isso, embora já tem gente mostrando na matemática aí algumas variações que eu nem sabia. E, Márcia, seu microfone está com um pequeno ruído. Talvez esteja encostando em algo. Sim, estava encostando sim. Agora parou. A Rafa está dando tchau para a gente que ela precisa ir. E nos despedimos da Rafa. Pronto, dei uma lida aqui para honrar todo mundo aqui que trouxe essa contribuição, Renato. E esse assunto seu aí, filho, dá muita confusão. Só esse Cosmovisão dá para a gente ficar uns 4, 5 horas. Márcia, eu agradeço. Olha quantas contribuições maravilhosas. Esse debate em paralelo mostra que, olha, incomodou. Quando você fica incomodado, você começa a se soltar. Você começa, não, eu quero falar, eu tenho que falar, eu tenho que dar minha opinião. Não, não é bem assim, não é isso. Não é isso é gostoso. Porque a gente cresce, a gente evolui dessa troca. Eu quero puxar aqui algumas coisas que tiveram aqui nessas contribuições. Então, o medo, e foi falado muito sobre o medo, né? O medo é importante. O medo é importante? Como assim? Então, eu tenho que ter medo? Cara, é o medo que segura você e que previne que você se jogue do 100º andar de um prédio sem paraquedas. Se você não tivesse medo, você ia lá e se jogava. 5 segundos depois, você acabou sua vida e acabou sua história. Então, o medo é importante. Mas olha só, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tudo em excesso faz mal. Quando o medo se transforma em algo disfuncional, você tem um problema. Você tem um problema. Um pouquinho de medo é bom, é importante. Salva a nossa vida. O medo em excesso é um veneno, é disfuncional. Você começa a se sabotar. Outro ponto importante, a gente colocou aqui, foi colocado pela nossa audiência, e eu super concordo, você não muda o outro, você muda a si. Mas olha, se você é um líder, líder influencia, tá? Você não vai mudar, mas você precisa influenciar, porque você é um líder. Pessoas te seguem, pessoas têm expectativas em cima da sua liderança. Você precisa influenciar. Você já influencia os seus seguidores. Você precisa ter influência para mudar o mundo. E eu não mudo o mundo sozinho, mas eu posso influenciar. E quando eu trago aqui o modelo mental, é o quê?
alguém falou de perguntas, né? Eu falaria se o relatório tá bom e ia tomar um café. Alguma coisa assim, não me lembro exatamente as palavras. Mas as perguntas que a gente tem que fazer para ter mais sucesso na influência não são perguntas que ataquem a razão ou a ordem que a pessoa está dando. São perguntas que questionem a crença que essa pessoa tem. E é por isso que fazer esse exercício do modelo mental é maravilhoso. A Márcia colocou sobre a crença do comando e controle que vem de organizações como o Exército. Cara, ótimo. Se essa é a crença, as perguntas que a gente deveria fazer não é sobre o relatório. Deveria ser sobre a crença. Perguntas que levem a pessoa a refletir sobre a crença que ela tem. Isso causa um poder de influência muito maior do que vocês possam imaginar. E olha, como que a gente muda? Né? Acho que é importante falar um pouquinho de mudança, né, Márcia, Liana? Se vocês querem mudar, meu convite para vocês hoje é: escrevam novas histórias na vida de vocês. Cada evidência que você coloca te ajuda a mostrar que você é capaz. A Liana, com certeza, escreveu muitas novas histórias depois desse fato que ela relatou pra gente. E cada história nova que a Liana foi escrevendo foi ajudando ela a perceber que ela era capaz. Muitas vezes a gente para pensar e a gente acha que o problema é a gente, não é? E é por isso que a gente tem... Lúcia. Pode falar, Márcia. Não, estou aqui, mas eu estou um pouquinho preocupada com o tempo, já são 15 para as 9. Eu sempre estouro tudo, né? Então, gente, obrigado! Mas é porque o tema é muito interessante, a interação das pessoas foi muito significativa. Eu fiquei muito feliz de ver todo mundo interagindo e todo mundo falando e compartilhando a sala. Isso mostra, então, que a gente, quando teve a conversa do tema, ficou preocupado. Será, Márcia? Tá aí a resposta, né? As pessoas estão amando essa fala toda. É uma pena. Se deixar, a gente fica aqui até de madrugada mesmo. Mas precisamos honrar um pouquinho o tempo das pessoas e tal. Então, queria que você fizesse sua fala final de fechamento aí. E já fica aí comprometido com um próximo episódio. Não sabemos quando, mas muito breve, para a gente engatar esse raciocínio aqui com o público. Gente, eu só posso agradecer pelo tempo de vocês, por terem estourado aqui em 15 minutos o tempo, por estarem aqui ainda ligados nessa sala, por terem participado, por terem colocado tantas contribuições aqui no chat. Espero que esse tempo, que essa hora que a gente, hora e 15, né, que a gente passou junto aqui, tenha valido por essa sua semana. Que daqui você saia com muitas provocações, que você saia e faça esse exercício de modelo mental em cima da provocação que você tem do seu trabalho, de alguma coisa do seu passado, que você saia daqui, que da próxima vez que alguém virar para você e falar alguma coisa, você pare e pense: quais lentes essa pessoa está usando? Eu quero agradecer muito, 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 foi maravilhoso. Com certeza, acho que se pudesse, a gente ficava aqui mais umas 3 horas pelo menos. Nem pararia, talvez, para o almoço. Agradecer aí, Márcia, a parceria, o Renato, que é incrível sempre ouvir as suas colocações, provocações, o nosso jogo jogado da vida, né, Renato? Agradecer também o Gildo, a Lala, a Aide, o Tiago, Marcelo, Carol, Carlos, Liliane, Cíntia, Diego, todo mundo que passou e ainda está com a gente aqui. Fiz várias anotações novamente, porque... Liana, eu quero que você tira do papel e põe na prática. Esse é meu sonho. Gente, eu só... Desculpa interromper, eu quero só fazer um parênteses aqui. Pode falar. Dizer que o que a gente abordou aqui é uma degustação, um pedacinho do que é o território da Cosmovisão dentro do programa de formação de líderes do programa CPR. Quem tiver curiosidade, né, isso aqui foi só um pedacinho da Cosmovisão. A gente trabalha em 17 territórios, ou seja, Cosmovisão e mais 16 outros territórios que tem propósito, tem planejamento, estratégia, tem método, tem ferramenta, tem autoimagem, tem um monte, são 17 territórios. E quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouquinho mais, quiser entender um pouco mais sobre esse programa CPR, acessem aí programacpr.com.br e mande uma mensagem, vai ser um prazer a gente dar continuidade nessa conversa. É isso aí, gente. Muito, muito obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente até esse horário.
esteve aqui, participou, para quem está nas outras mídias. Deixo um beijo bem carinhoso aí para todos vocês.